golear todo mundo e é campeão de tudo. Calma, calma. Veja o Botafogo ano passado, vai se acertando, né? Cruzeiro vai se acertando, todo mundo vai se acertando. Então, calma, 3-0, é complicado, é duro. Mas calma, vamos ouvir aí o Barbieri e a gente vai analisar aqui esse Vasco. Vamos nessa. Em relação a essa expectativa do torcedor, a gente entende, a gente compreende. Eu peço que ele tenha um pouquinho de equilíbrio, entenda que essa não é a versão final do Vasco. Talvez é uma primeira versão, um primeiro rascunho, né? O resultado, claro que incomoda, mas não preocupa. E agora é a gente avaliar o jogo, cortar, ver aquilo que a gente fez de bom, tentar aprimorar, e aquilo que não foi tão bom a gente tentar ajustar. Esse é o processo, não tem como fugir disso. É o que a gente vai fazer já a partir de amanhã. Ô Praz, eu realmente tenho que discordar aí do Barbieri, de verdade. Sim, discordar. Eu não tenho que discordar do Barbieri. Não tem que discordar. Não tenho que discordar, na verdade. Podia estar aqui, não, Barbieri mais isso, aquilo outro. Daqui a pouco viu o Pedro Ivo também, mas é isso, é um rascunho, é um começo, é um primeiro esboço de time, daquilo que ainda vai se formar. É ruim tomar 3-0, você sabe disso, mas... Cara, não é o fim do mundo, longe disso, é o início de um trabalho. De cara, você pega o River Plate, que é uma das equipes dominantes da América do Sul há quanto tempo aí? Desde 2015, 2016 e tal. Caiu para a segunda divisão, voltou. Voltou? Passou por esse processo todo, a gente está falando de quase 10 anos. Né? Aliás, é até boa essa comparação. Palmeiras, eu cheguei no Palmeiras em 2013. Isso. Estão falando de 10 anos. O Flamengo começou isso aí em 2000. Tem uns 10 anos também, tá fazendo quase 10 anos. Então, assim... claro que a gente quer que o nosso time logo dê resultados, até pela ansiedade que se criou, né? Pela expectativa que se vendeu também, isso a gente não pode deixar de falar. Claro. Mas, assim, é bom até que a gente fale, porque às vezes o treinador falando parece que é querer tirar o foco, dar desculpa, enrolar o torcedor. E não é a realidade, é um rascunho, é um primeiro ensaio e ainda sem todos os atores, com o ator chegando praticamente na hora do espetáculo, o cara dá a fala dele, ele tem que improvisar, porque Jair se apresentou lá, Orelhano se apresentou lá, Ivan se apresentou lá, Alex Teixeira praticamente se apresentou lá. E sem os outros que chegaram há pouquíssimo tempo, né? Então, assim, tem que ter paciência. É difícil pedir pro torcedor, mas eu já falei isso várias vezes. O que mais me preocupa, às vezes o torcedor pode até entender errado, né? Dizer, mas o time tem que ser bom, tem que ganhar, tem que ser um time bom, tem que montar time bom. O que mais me preocupa e o que mais eu prestaria atenção é na reestruturação do clube Vasco da Gama. Porque, eu já falei isso várias vezes, um time bom, como foi o caso que a gente teve lá em 2011, 12, ele sustenta um clube por 2, 3 anos, né? Não mais que isso, aí o time se desmancha. Um clube bom sustenta um time bom por muito tempo. Então o Vasco tem que dar atenção, óbvio, porque o carro-chefe é o futebol, precisa de resultados, porque isso tudo ajuda no processo de reestruturação. Mas o que o Vasco tem que dar prioridade hoje é na reestruturação do clube. E óbvio que o futebol vai ser uma consequência disso e, óbvio, quanto mais rápido conseguir, quanto mais acelerado for esse processo, melhor. Mas é natural que demore e que tenham patinadas, às vezes 2, 3 passos para frente, 1 passo para trás. Isso é mais do que natural. Ô Praz, mas aí tem a mentalidade campo-diretoria. E aí eu acho que tem esse caminho que deve ser feito com uma frieza. Porque eu também concordo contigo. Porém, se não embalar no Carioca, se não começar a tropeçou, os caras não vão querer saber. E olha só, concordo com o que você falou, mas estou falando só dessa relação. O torcedor vai ficar muito naquela, mas aí não ganha do... Então, porque se vendeu uma... Antes de fechar o negócio, se falou que o Vasco não vai mais entrar em inferioridade financeira, só ainda falando do Flamengo, que faturou 1 bilhão. Isso, mas aí a memória do torcedor ela é muito interessante. Ela vai no capítulo, se nós estamos no 10, ela vai no 9, ela não vai no 1 e no 2, sim. Infelizmente. A comparação do Vasco, a SAF, vai ser Botafogo. Uhum. E o Botafogo segurou bem o Luiz Castro. Olha que teve vários... Você lembra, né? A pressão foi muito grande. Sim, mas segurou. Então, precisa entender... E aí, o Praz trabalhou lá. Eu acho que a pressão do Vasco ela é enorme e eu acho que você precisa entender e ter uma filosofia, uma linha de trabalho que siga rumo àquilo. Porque não pode entrar numa pilha. É isso que nós estávamos conversando antes até. A gente não tem ideia disso porque... A gente não sabe como a 77 gere. A gente não tem espaço amostral. Eu acho que tem algo... A gente não tem... Eu acho que tem algo tão importante quanto o campo nesse momento, que é como você vai comunicar esse processo ao torcedor. E eu acho que a 777 falhou em algum momento no segundo semestre do ano passado de explicar o que era a 777. Estava hoje no camarim, de repente Fernando, conseguiu o apoio para... Eu e o Fernando, a gente conversando no camarim, mas não deixou claro quem são... Fernando? Que Fernando? O Praz, desculpa.
Porque tem o Fernando Campos aqui também. Aliás, eles comentaram no jogo. Estavam, inclusive, no jogo. Belíssima dobradinha. Aí começa o que é, quem é, o que está passando. O Barbieri, ele é muito feliz, eu acho que tem como ele vai comunicar isso ao torcedor, e ele é o porta-voz disso naquele momento do jogo, além do trabalho em campo. Ele é muito feliz quando ele fala, isso aqui não é a versão final. O resultado não é o que está preocupando a gente. É claro que a gente está atento, ninguém gosta de tomar 3. Meus amigos lá, vizinho de porta, né? Eles têm a varanda assim, dividem comigo. Impressionante como tem compraram carne, cerveja. Aí estavam tristes. Eu falei, calma. Pensei que ia mudar, pensei que ia ser diferente. Acharam que iam ganhar 3, queriam deixar a carne jogada. Eu falei, calma. Na hora do jogo, um barulho, ninguém consegue escutar. Aí depois voltaram a retomar no churrasco lá, me chamaram. Mas eu não podia, porque eu tinha programa cedo. Claro, estava acompanhando. Mas então, assim, é muito importante você comunicar o que é o processo. Eu acho que essa é a parte mais difícil, não cai nessa que o Edu falou. Falou lá que ia disputar com o Flamengo em igualdade, já tomou uma piaba no Carioca. Lembra o nosso debate ontem? Sim. Então, assim, você precisa comunicar muito bem o que é esse processo. 3-0 pro River, ninguém gosta de tomar 3 no lombo. Claro. Mas, assim, o time do Vasco ontem não estava em campo. O Praz lembra muito bem, tem gente que se apresentou nos Estados Unidos, tem gente que não entrou. O Alex Teixeira esticou um pouco as férias, não está em campo. O Vasco chegou em 2023 com a versão 777 com um Nenê. Isso. Sendo uma que vai referência ficar até o fim do Não é Carioca, esse o cenário, não é esse o cenário. O goleiro contratado não estava. O que se pensa de modelo de jogo não encaixa contra o River já estabelecido. Então, assim, é um processo. Agora, você precisa comunicar que esse é o processo. Que você vai bancar o processo. O Cruzeiro foi muito bem, foi feito isso, né? No começo teve aquele acho que aquele problema com o Fábio. Sim, ajudou a conseguir comunicar. E assim, eu estive lá no Cruzeiro um tempo, estagiando, assim, e internamente teve uma comunicação muito boa. Eles mostraram o clube para os jogadores esse processo todo como seria. É isso. Não foi só, o jogador tem que jogar. Claro. Mas se ele está dentro do processo, ele pode ajudar. Então foi comunicado para o clube todo, inclusive para os atletas, como seriam as metas, o planejamento. E é isso que a gente fica assim, curioso em relação ao Vasco, né? Eu acho que citou um ponto legal aqui, porque você lembrou do Nenê, e aí você lembrou do Fábio, né? O Fábio é um ídolo no Cruzeiro e tal, e aquilo deu um bafafá danado. A gente discutiu aqui pra caramba, mas sacanagem com o Fábio, falta de respeito com o Fábio, se foi, se não foi, etc. O Nenê, ele vai até o final do Carioca só, né, o contrato? Isso. Sim. Uma pergunta, ele tem 41 anos, é um jogador importantíssimo, provado disso. Na sequência do Vasco, nos últimos anos do Vasco, jogador importante. Com uma exigência abaixo do clube. Com uma exigência abaixo do clube. Tá? O Vasco mas foi importante. Para subir, então, mas para não cair. Mas foi importante. Sim. Foi importante. É um cara que estava ali com o Vasco na Série B e tal, e a coisa, né, comprometido. Ele tem um baita nota, tem um tamanho muito grande nesse clube. Mas eu te pergunto, ô Prates, dá para... Nesta nova versão do Vasco, no novo processo de gestão, que o Vasco pensa e tal, etc. Dá para seguir com o Nenê? Porque ontem foi ele. Muito difícil, William, porque assim, a gente tem de tentar imaginar o que o Barbieri está talvez pensando em colocar em relação ao time. Qual o grande momento do Barbieri até agora como treinador? Red Bull Bragantino. Isso. Como que era o time quando, por exemplo, perdia a bola? Muita marcação adiantada, exigência física muito alta. Tanto é que o time, muitas vezes, até cometia algumas faltas para tentar se reorganizar quando perdia a bola, porque tinha muita gente no campo de ataque. Eu imagino que no Vasco, até pelo perfil das contratações, jogadores mais jovens, jogadores buscando espaço até na América do Sul, né? Vem um lateral que é do Vélez, vem um atacante que é do Vélez, que é uma revelação do futebol argentino. Vale para outros também, né? O De Luca fez uma Série B pelo Bahia, contratado pelo Vasco agora também. O Ivan é um goleiro jovem ainda. Então, assim, é um elenco mais jovem que eu imagino para atender as exigências do treinador. De marcar sob pressão, de colocar muita gente no campo de ataque, de tentar roubar a bola rapidamente. O Nenê, nesse cenário, vai ter mais dificuldade. A não ser que o Barbieri, até abril, monte um sistema para privilegiar o Nenê. Sim. Quase que o seguinte, rapaziada, vamos todo mundo correr quando perder a bola, que a gente tem aqui uma reserva técnica, bate muito bem na bola. Mas não me parece... Cobra pênalti, mas acho que a ideia dele... Esse é o time de ontem, o Edu, até para passar para você, ó. Tá. Com as mudanças também, né? Tiveram várias mudanças. Então tem o Alexander, o Pumita, o Miranda... O Pumita é a cara do Adnet. É a cara do Adnet. É a cara do Adnet. Muito bom. Marcelo Adnet. Miranda, depois Ulisses, o Léo, depois o Anderson Conceição, o Piton, depois o Edmar, Zé Gabriel, Figueiredo, depois Jair, aí o Nenê, o Eric Marcos, depois o Orediano, o Gabriel Peck, depois o Ignaldo e o Pedro Raul, depois o Vinícius Paiva. O time com as alterações que aconteceram durante o jogo. Deveríamos ter uma substituição aí, que não aconteceu, obviamente, pela não presença do atleta, que é Nenê e Alex Teixeira. Fica um pouco claro que ele vai fazer isso ao longo da temporada. Tá.
o Nenê vai revezar com o Alex Teixeira. Então, eu acho que você já tem um prazo estabelecido com o Nenê. Você está jogando... O Nenê, ele ajudou muito o Vasco, concordo contigo. Mas, obviamente, que o tempo passa para todo mundo. Claro. E aí, o que o Pratos falou é a questão tática. Mas com o Alex Teixeira, vai ser esse cara. Eu acho que o Alex vai acabar jogando 60% e o Nenê 40%. Eu tenho dúvida. Vocês acham tenho isso? dúvida. Eu tenho dúvida porque, assim, o Alex Teixeira, para mim, já é uma alternativa, porque o Vasco está em busca desse nome para ser esse cara ou cerebral, ou camisa 10, ou de articulação, como queiram chamar. Porque não acho que num plano que você tem, montando para 2023 do jeito que você quer, não acho nem que o Alex suporte ainda. O Alex não respondeu se ele é esse cara. O Nenê está em reta final, vai lá, se receba as homenagens. Eu estou me apoiando nas declarações do Barbieri, né? Como foi feito, como foi combinado, beleza, o Nenê. É complicado chegar em 2023, começar o ano com o Nenê sendo esse cara, mas o combinado não sai caro, se combinaram com ele, que cumpram. O Alex, para mim, já é uma alternativa de um Vasco que precisa buscar alguém para ser protagonista ali de criação. O Vasco hoje não tem esse nome. Não tem esse nome. Para um time que deseja ter a bola no pé, que se abre com a mentalidade do Barbieri, falta essa peça. Nessa espinha dorsal falta isso, né? Falta um cara. Porque você começou a acertar a sua defesa, né? Não foi ontem o caso, né? Mas você traz jogadores para acertar. Até o Prazo comentou o jogo ontem. O Vasco não teve um começo ruim, não. Não teve mesmo. A coisa começou a desandar durante o primeiro tempo. Aí começou mais depois do primeiro gol do River. Mas ele não teve um começo ruim com a bola. Com a bola. O que tentava fazer com a bola. Eu não achei exatamente um bom começo de posicionamento sem a bola já contra um time contra o River Plate. Só que aí quando a dinâmica mudou e o River passou a ter campo, aí você vê quem era quem, qual era a sua defesa um pouco exposta. Porque você tem lá na frente, você trouxe um atacante de velocidade, você trouxe um atacante goleador, né? Você começa a montar uma espinha dorsal, mas eu tô com o Pedro Ivo. Falta esse meio, né, Prazo? Eu não sei. Esse meio aí do sanduíche. Eu não sei se ele botou o Nenê nessa função por causa das características da idade, da condição física, ou se ele planeja jogar assim, porque o Nenê não jogou assim como meia mesmo, o Nenê jogou quase como, na minha época falava 8,5, meia nem centroavante, ele é 8,5, e nessa função, tanto que na marcação ficava ele e Pedro Raul para os zagueiros, e os extremos baixavam junto com os dois volantes, então eu preciso, por quê? Para privilegiar, para precisar correr menos para trás, para estar mais próximo do gol, só que não funcionou. O Alex, eu acho que tem mais capacidade de fazer essa função, muito mais que o Nenê. E assim, é difícil, que eu te falei, achar. Se o Barbieri pensa em jogar com 10 mesmo, clássico, precisa de um outro jogador, precisa de um jogador novo. Agora, se ele pensa em jogar dessa maneira, o Alex pode ser a solução. E em relação ao Nenê, para mim, assim, eu vou falar que não é fácil, eu posso até estar sendo injusto aqui, mas na minha visão, como jogador e como ex-jogador, e com situações que aconteceram na minha carreira, para mim é fácil lidar com a situação do Nenê. Sentar numa mesa, conversar e explicar as projeções do clube, né, as necessidades do clube, e conversar com ele e esperar do jogador o que o jogador quer. Se as coisas não baterem, tem que conversar. Ó, é nítido que as nossas projeções não se encaixam, né? E se o Nenê entender que pode ficar e o clube entender que dentro do que o Nenê pode entregar, o Nenê pode ficar, eu acho que perfeito. Mas o que não pode é não ter essa comunicação ou então vender uma ilusão para o atleta que não é a que ele vai receber, porque isso invariavelmente não dá problema aqui, mas tu está empurrando um problema para frente. Eu acho que no caso dele, se as coisas não se acertarem entre ele e Vasco, então não for o caminho dos dois, que se faça uma homenagem para ele. Então tem que ver se ele quer jogar mais um ano, mais 2 anos, se ele quer jogar mais 6 meses, se ele não quer jogar, se ele quer ser diretor, se ele não quer ser diretor. O que o falou, eu acho super importante em todas as situações. Se você não tem uma comunicação clara, você fica muito difícil. E aí fica muito complicado para todos os lados. No futebol, especificamente, a gente tem a gente lida de uma maneira delicada, principalmente aqui no Brasil. Gratidão, eu já vejo torcedor, então dá uma estátua, vai dar uma placa para ele e manda embora. Não é assim. Eu acho que você tem que ter uma conversa. O Nenê, quando estava na Série B, ele não abandonou o time. Exatamente. Ele jogou. A gratidão é ser verdadeiro, Edu. Agora, e ser verdadeiro, a verdade é a maior gratidão que você tem. E aí fala pro cara, sim ou não. Eu tenho uma dificuldade, as pessoas têm dificuldade de falar sim ou não. Sim. Olha, a minha foi fácil, sim. Então, tem gente que não fala nem o sim nem o não. Fica ali no meio do... Você tá falando do Prats? Você tá falando do Prats? Você tem dificuldade de falar e eu tenho dificuldade de ouvir também. Eu vejo o Nenê acertadamente, rendendo pouco ao time, até na Série B.
Não sei se o caso é tão simples assim, porque aí a gente fala de um jogador que é competitivo, um jogador que, obviamente, Mas como é que tá, todo mundo... se tu chegar para ele falando, Nenê, eu preciso disso e disso, tu pode entregar? Não pode. Mas você acha que ele falaria não pode, Praz, em relação assim, o contrato vai até abril, ele está aí para jogar, para ficar até o estadual, o final do estadual. A gente imagina que até o final do estadual ele fique e apareça mais vezes em campo. A questão de dizer que vai poder entregar a avaliação dele não vai ser ele que vai fazer. O clube vai fazer uma avaliação do que precisa do cara para a posição do Nenê. Né? E vai falar, Nenê, nisso aqui a gente não vê em ti, ou vê em ti. Sim. Isso. O que tu acha? Não, eu acho que isso me serve, isso não me serve. Eu quero jogar mais 6 meses. Não, eu quero parar agora, quero virar diretor. Quero jogar mais 1 ano. Não, eu quero jogar nessa função e eu acho que eu consigo. Risco você também deixar a gente acha que tu não consegue, eu acho que tu consegue. Sim. E aí, entendeu? Mas tem que ter muita maturidade. Não, tem que ter muita deixar maturidade. só na mão também do jogador que você quer. Não, o jogador quer jogar bola. Cabe, o projeto aqui é outro. De maneira nenhuma. Você, quando voltou do Fluminense, porque não tinha... Pelo contrário, parado final do clube. Não tinha qualidade. Não tinha qualidade naquele momento que ele vem do Fluminense, não tinha qualidade. Então o Nenê ali era uma ilha de qualidade, ainda que não fosse o melhor momento da carreira, eu acho que não tinha. Aí passa. Aí tem lá sua importância numa Série B. O momento agora é outro. A página virou. Apresentaram a ele a essa página? Então, botar as caras na mesa. Essa maturidade. É isso que eu tô te falando. Isso é difícil, cara. É difícil você virar. Mas é pior se não fizer. Mas é pior você não fizer. Se você... O cara tá vindo ali. Não me entenda mal, mas ele está quase te engolindo. Ou você chama o bicho para conversar, ou então ele vai te engolir. Porque ele vai virar e falar, eu quero mais 6 meses. Aí você não tem, sabe, barganha, bota mais 6 meses. E eu acho que daqui a pouco ele vai virar um problema, ele quer jogar. Isso é gestão de pessoas, né? Mas não é fácil. Não é fácil. E o Abel, acho que veio um pouco para isso também. Mas o Abel é uma figura importante agora. Até porque, a gente fala de um treinador que se destacou no futebol brasileiro, mas você vai entender. Eu ia falar ele não tem um tamanho em relação ao currículo, em relação à opinião pública olhar. Quanto ele ganhou? Porque, infelizmente, tem muito disso. Ganhou o quê? Ganhou o quê? Ah, tem uma campanha boa aqui, levou o Bragantino para a Libertadores, mas trabalhou com quais cobras? Mas com quanto tempo no Flamengo? Então, assim, é importante que a diretoria dê respaldo ao Barbieri nesse momento. Que a gente já viu o Nenê até em alguns outros jogos, contra treinadores ou com treinadores que também buscavam um espaço maior, tentavam se estabelecer no mercado. Quando foi substituído, uma reação que é legal para a torcida e para o Nenê. É ruim para o técnico, às vezes é ruim para o grupo. Como que vai ser isso até abril? Digamos que tem um clássico no Carioca, ele não está bem no jogo, o Barbieri vai tirar. Como que vai ser a reação? Quem vai estar com o Barbieri nessa hora? Isso que é importante conversar, botar a mesa, para depois o Nenê falar, mas ninguém me falou isso. Então, mas ninguém me disse, me prometeram isso. Mas, Praz, olhando a figura do Abel e a história do Abel, é esse cara para chegar, por exemplo, no Nenê, e Nenê, senta aqui. Sim. Pô, cara, o que você está imaginando? Pô, olha, professor, eu quero jogar mais 1 ano e meio. Não, 1 ano e meio não dá. Porque o atleta, toda hora, tá aqui o Praz. Você perguntar pro cara, você tá bom para jogar? Eu nunca vi nenhum falar, ó, eu não vou, não. Quero, me deixa fora todos vão. Agora, o tempo passa, o rendimento vai... E eu acho o Nenê um baita jogador. A história dele está aí para provar. Mas eu acho que tem que ter essa conversa até para adaptar. Bom, professor, eu imagino 1 ano. Nenê, a gente está imaginando o Carioca. Pô, mas vamos fazer o seguinte. Faz o Carioca. E no começo, no primeiro jogo do Brasileirão, a gente pode... Você imagina jogar ou parar? Não, vamos fazer uma despedida para você. Pô, primeiro jogo do Brasileirão, tá? Pô, vai marcar isso igual o Fred foi no Fluminense. Você pode fazer uma festa, né? Um jogo do Brasileirão. Pô, legal, vamos nessa? Vamos. Porque dá para conversar. Acho que o Nenê gosta do Vasco a ponto de ouvir também. Todas as partes devem ceder, mas o que não pode é não conversar, cara. Agora, qual é o Pedro, vamos lá, é difícil medir isso, mas o que é o tempo para a gente ver o Vasco, não estou dizendo ganhando título, mas uma melhor. Quanto tempo seria o ideal a gente falar, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui X tempo, em tal momento de tal campeonato e tal, que a gente pode olhar e falar assim, pô, o trabalho a gente está evoluindo, não está evoluindo, o jogador assim está assado, enfim... Em que momento a gente pode olhar para o Barbieri? Qual é o momento que a gente vai ver esse Vasco rendendo mais sólido, com o jogador, com aquele já a formação adequada, aquele norte já do que é o Vasco, do que é o Barbieri, tá? Quanto tempo é o ideal? Não que seja o nosso forte aqui, né? O Prati sempre lembra, mas para tentar ser coerente, eu acho que... Você está muito preocupado com a coerência. Não é bom, né? Isso não faz... Vai preocupar com print também? E outra, não vai fazer... Se preocupar com coerência e print, você tá... não vai te fazer render. Mas nem para ser coerente... Uma coisa que o Fã de Esportes fala aqui é falta de coerência. De outros trabalhos, nossa marca. Não dá para querer achar que tem qualquer avaliação com menos de, 6 meses de trabalho. Só que aí você também, tentando trazer para um cenário ideal, o torcedor do Vasco, ele não queria exatamente ontem a maior exibição da história, começando com uma jornada de 4 títulos no ano, porque não vai ser isso. Só que ele quer, com os reforços chegando,
talvez daqui a 2 meses ali, meio para o final de março, você com um time minimamente com alguma identidade, jogando, se impondo sobre adversários, que isso o Vasco não tinha um jogo como o Vasco não joga. Quando o Prat sinaliza aquele começo de jogo ontem, é muito povo, o torcedor não está acostumado com ele ver um Vasco jogando. Ano passado vai tentar sobreviver aos jogos e arrancar o gol. No início ele tentou de alguma forma jogar. Talvez daqui a 2 meses ali, uma época de reta final de Carioca ou de Clássico, uma fase mais aguda, quer ver o time jogando e fazendo frente a um rival, porque no final também quer um resultado, também quer beliscar um rival, também quer tirar um sarro, quer ver que quer respirar, como gosta do Pedro, quer sentir na balada e ver que voltou, né? Que chegou, que alguém olhou pra ele. Não adianta só comprar roupa nova, mais dar o tapa bonito no na cabelo. night, o Vasco, ontem Quer foi chegar 3-0, ali, hein? pode não fazer nada, mas ser observado pelo menos, né, Edu? Tem que chegar. E assim, vida, o hein? Vascaíno, ele tá Pulseirinha indo, ele vai à VIP do padaria. Aí o Fluminense, o torcedor do Fluminense, 2 jogos sem perder, hein? Do Flamengo, pô, o Malvadão vai chegando aí também. o Mundial aí, Mundial, Supercopa. Botafogo, pô, o Textor tá aí, tem dinheiro. Aí o Vasco tá lá, ele, pô, tem potencial pra ter dinheiro. Posso disputar um dia um grande título igual o Flamengo a curto prazo. Pô, mas o Fluminense tá... Então, por isso que eu tô te falando que o grau de comparação, o que o Pedro falou aqui, foi muito feliz, porque aí eu vou voltar na relação externo e interno. O diretor tem que entender onde ele quer ir. Se ele vai ouvir esse torcedor que tá na padaria e vai sair bravo, pô, esse time aí não vai mesmo. Esse Pedro Raul aí também contrataram, o cara nem tocou na bola. Calma. Ou... ele vai entrar nessa vibe. Ela é diária. Em relação assim, a tempo de trabalho, primeiro, Barbieri, a gente tem que esperar quando todo mundo estiver à disposição. Contratou 12, 13, 14 jogadores. Eles têm condição de jogar.